E eu estou aqui para dar as boas-vindas para vocês nesse nosso evento, Educação em Direitos Humanos em Movimento. Nesse evento de hoje, a gente vai apresentar a 4ª edição do Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, biênio 2023-2024, e o monitoramento da política pública. Essa música que a gente acabou de ouvir é da MC Tá, e a gente escolheu essa música justamente por esse tom que ela traz de nos provocar a pensar revolução, a pensar ação com felicidade, com alegria no olhar e com esperança. E isso diz muito sobre o trabalho que a gente faz aqui no Instituto Aurora. A gente nasceu em 2018 e logo ali, né, em 2019, a gente entra naquele contexto terrível de muitos retrocessos na educação em direitos humanos e em outras áreas também, durante o governo de Jair Bolsonaro. E é nesse contexto que o Instituto Aurora vai se consolidando. Então, a gente tem, né, aí na nossa história, esse pano de fundo, e isso foi moldando muito do nosso trabalho. A gente nasceu já como uma organização que trabalha com educação em direitos humanos, com o objetivo de promover a educação em direitos humanos e de defender a educação em direitos humanos, e isso se tornou ainda mais forte nesse contexto dos anos de 2019 a 2022. E é nesse pano de fundo aí também que a gente entendeu a necessidade de monitorar e fazer uma memória do que se passaria na educação em direitos humanos. Lá em 2019, a gente teve, dentre os retrocessos, né, a extinção do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, entre outros órgãos colegiados, assim como a extinção da Secretaria também de Diversidade, a SECADI, e isso tudo para nós foi soando como alertas, né, que a gente precisava documentar essa história para que ela não ficasse esquecida. A gente sabe que a memória, ela é uma força para nós, quanto ativistas de direitos humanos, ativistas da educação em direitos humanos. A gente precisa lembrar e a gente precisa lutar como quem lembra. O projeto Panorama da Educação em Direitos Humanos, ele vai muito nessa direção, então, né, e de ser essa provocação da gente lembrar, da gente saber o que acontece para que isso nos aponte para onde a gente deve caminhar. Durante essas próximas 2 horas, a gente vai contar aqui no nosso evento com a apresentação da pesquisa que a gente realizou, que está aí na sua 4ª edição. O André, que está aqui conosco, é o coordenador dessa pesquisa, e ele vai falar sobre né, todo o desenvolvimento de metodologia dessa pesquisa, que passou por uma reformulação, e os nossos achados também. E após a apresentação do André, a gente vai contar com a participação também da Ana Paula, da Ação Educativa, e da Clara, do Instituto Auschwitz de Combate ao Genocídio, para que a gente possa falar sobre a importância de monitoramento e avaliação no contexto da educação em direitos humanos, seja a partir da perspectiva de monitoramento e avaliação de políticas públicas ou de projetos sociais que possam nos inspirar também a levar isso para os nossos governos. Então, a gente pretende, ao final, abrir para um bate-papo, tanto com a presença do André e da Ana e da Clara também. E já deixo aqui o aviso que nós tínhamos previsto para a abertura do nosso evento a presença da Carolina, consultora da Unesco na temática de monitoramento e avaliação. Infelizmente, a Carolina teve questão de saúde e não vai poder estar com a gente aqui hoje, então vamos aí já mandar, né, as nossas energias positivas, pensamentos positivos para que a Carolina se recupere, fique bem, e espero que numa próxima, muito em breve, ela possa partilhar com a gente os seus conhecimentos. Então, eu dou como aberto esse nosso evento, agradecendo pela presença de todo mundo que está aqui, ativistas, pesquisadores, pesquisadoras, representantes de governos estaduais, governo federal, e passo a palavra para o André, para que ele possa, então, começar e contar mais para a gente sobre a pesquisa Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, o biênio 2023-2024. Bom dia a todas as pessoas presentes. Desde já agradeço a participação de vocês aqui no nosso evento.
E saúdo, tem as pessoas aqui que a gente já conhece, de outros carnavais, e outras pessoas que estão chegando agora, que talvez não conheçam tanto o nosso trabalho, mas já dou as boas-vindas a todas as pessoas. E também gosto de já começar falando que a gente está à disposição, né? Antes de mais nada, estamos à disposição para dialogar, para conversar, para construir em conjunto, porque a ideia do nosso trabalho, a ideia do trabalho do Instituto Aurora e a ideia dessa pesquisa é construir esses caminhos, ajudar a construir esses caminhos para a educação em direitos humanos, porque a gente vê que ela está em movimento mesmo, né? E esse movimento é feito por pessoas, ativistas, como todas as pessoas que estão aqui. Então, eu queria já trazer essas palavras de saudação e de abertura para o diálogo entre a gente. Bom, eu estou aqui com a missão de apresentar essa edição da pesquisa do Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil. Eu sei que algumas pessoas já conhecem esse trabalho, um trabalho que a gente já vem fazendo há 5 anos, mas algumas pessoas talvez não conheçam, então eu vou, além de apresentar aqui os dados que a gente traz este ano, eu vou também falar um pouquinho do que a gente tem feito, do histórico desse trabalho, tá? Então, antes de fazer essa contextualização, eu acho que é importante falar um pouco das nossas motivações. A Michelle já falou, né? Mas eu queria só reforçar isso, porque essa pesquisa, essa grande pesquisa que a gente faz, que a gente chama de Panorama da Educação em Direitos Humanos no Brasil, ela nasce com uma inquietação nossa, né? Quando o Instituto se formaliza em 2018, com uma inquietação de compreender o que estava sendo feito na educação em direitos humanos no país, né? Como é que ela se formou, quais os caminhos estavam sendo traçados, entender todo esse histórico. E esse histórico, ele está, de alguma maneira, disponível, mas a gente pensou que seria muito interessante organizar isso, assim, e facilitar esse acesso. Então, isso nos engajou a fazer esse trabalho. Então, a gente tem como motivações, né, fazer um monitoramento contínuo da educação em direitos humanos, um monitoramento contínuo da política pública da educação em direitos humanos. E esse é o nosso recorte, né? A gente está olhando a política pública. É uma política pública que se institucionaliza no começo dos anos 2000, ali para 2003, né, com a formação do Comitê Nacional e a criação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, mas que essa institucionalização é resultado de um histórico de movimento da sociedade civil organizada, na América Latina e no Brasil. Então, a gente decidiu fazer esse monitoramento para entender e fazer uma manutenção desse histórico, né? O que está sendo feito, quais os caminhos que estão sendo percorridos, e a gente pretende seguir fazendo, alimentando esse histórico. Com isso, pretendemos facilitar o acesso a essa informação para pessoas que estão chegando e querem conhecer a área, né, que foi o nosso caso lá em 2017, 2018, né, pessoas estavam começando a se debruçar sobre a educação em direitos humanos, e, obviamente, né, com isso, contribuir com o fortalecimento dessa política pública, que é uma política pública que já, como eu falei, tem mais de 20 anos, e que precisa, como toda boa política pública, ser fortalecida. E uma outra coisa que nos motiva, até por estarmos olhando esses dados há tanto tempo, é construir alternativas a partir da sociedade civil, né? A sociedade civil construiu a educação em direitos humanos nesse país, e a gente acha que, apesar de estarmos olhando para a institucionalidade, né, para a institucionalização, a gente entende que a sociedade civil é o principal motor de mudança e de fortalecimento da educação em direitos humanos. Então, essa é um pouco da ideia por trás do nosso trabalho. E o que a gente fez até aqui? Então, agora sim, né, uma contextualização das pesquisas que a gente lançou. Nós iniciamos, então, em 2020, um mapeamento bienal. Cada 2 anos, a gente para olhar o que existe em termos de estrutura da educação em direitos humanos
no governo federal e nos estados. Essas duas pesquisas que estão aqui com a capa em rosa e amarelo são as pesquisas de biênios. Então, a gente olha para o contexto, para o cenário do governo federal e olha para o governo dos estados. Nessas duas pesquisas aqui, de biênios, a gente aprofunda o olhar sobre o trabalho do governo federal e apresentamos um cenário mais simplificado das estruturas que existem nos estados e Distrito Federal. Então, essa é a ideia nessas duas pesquisas de biênios. A pesquisa que nós estamos lançando hoje, que eu vou detalhar, é uma pesquisa de biênio. Então, a gente vai trazer um olhar mais aprofundado para o trabalho do governo federal e vamos apresentar aqui, de maneira mais simplificada, as estruturas que existem nos estados. Essas são as duas primeiras pesquisas que a gente lançou. A terceira pesquisa que a gente lançou, que é essa com a capa verde, com o mapa do Brasil, a gente chama de Panorama de Educação e Direitos Humanos do Brasil, Órgãos, Políticas e Ações. E diferente das outras duas, nessa terceira pesquisa, a gente não olha para o governo federal, mas a gente se aprofunda nas políticas estaduais. Então, nessa pesquisa, nessa terceira pesquisa, essa da capa verde, que a gente lançou em 2020, no comecinho de 23, nessa pesquisa a gente conversou com profundidade com gestores públicos de quase todos os estados para entender o que eles estavam construindo em termos de educação de direitos humanos, orçamento, tamanho da equipe, quais as principais temáticas, em que órgãos públicos a pasta de educação de direitos humanos estava presente. Então, a gente deu esse olhar aprofundado. Qual que é a nossa ideia, para vocês entenderem também? E, claro, estamos abertos a sugestões, né? Se vocês acharem, tiverem alguma ideia assim, que possa contribuir, a gente vai adorar receber isso. Mas a nossa proposta é, a cada 2 anos, fazer essa pesquisa dos biênios e a cada 4 anos, esse olhar mais aprofundado para os estados. Então, a gente tem essa intenção de, a cada 4 anos, lançar 3 relatórios. E hoje estamos lançando, então, o primeiro relatório do biênio do atual governo, né, federal e dos estados. Então, imaginamos que até o final de 2026 vamos lançar mais uma versão do biênio e daí também mais uma pesquisa aprofundada nos estados. Então, esse é um pouco o contexto. Se ficar alguma dúvida, também fiquem à vontade para trazer no final do evento, a gente vai ter um momento para conversar, mas também fiquem à vontade para colocar no chat alguma coisa, alguma dúvida, se vocês tiverem, que depois a gente responde. E além desses 3 materiais, a gente também lançou em 2023 um banco de dados online, que traz um resumo, uma simplificação desse levantamento de todos esses anos, tanto com as informações sobre os governos estaduais, quanto uma linha do tempo do que aconteceu no governo federal. Nesse mapa aqui interativo, é possível olhar ali o que está estruturado nos estados e é possível também comparar as políticas, né? Comparar estados em diferentes elementos, né, da educação de direitos humanos nos estados. E a gente achou que isso é interessante como uma ferramenta de pesquisa mesmo. Atualmente, esse banco de dados está em atualização, porque a gente tem que colocar nele esses dados novos que a gente levantou, mas em breve a gente vai também estar divulgando a atualização desse material. Mas já convido todo mundo também para conhecer esse banco de dados, que é uma coisa que nós ficamos muito felizes de conseguir construir. E, feito esse histórico, agora eu passo para falar um pouco sobre a atual pesquisa. Então, o nome completo dela, né, Panorama da Educação e Direitos Humanos do Brasil, biênio 2023-2024. Então, a primeira pesquisa sobre o atual governo, né, que está colocado. E o que a gente faz? Vou ser um pouco repetitivo aqui, mas acho que é importante. O que a gente apresenta nessa pesquisa? Um cenário do governo federal, que está colocado principalmente por meio de entrevistas com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e do Ministério da Educação. Então, a gente fez essas conversas com representantes para compreender o trabalho que está sendo feito.
Também análises de documentos, né, análises nos sites oficiais, tudo isso para compor esse cenário. E também apresentamos um cenário simplificado dos estados e do Distrito Federal. Nesse cenário simplificado, a gente apresenta uma coisa que nós construímos, que a gente chama de graus de institucionalização da educação em direitos humanos. Então, a cada 2 anos a gente atualiza esses graus. E esses graus são medidos a partir de 3 critérios, que eu vou falar mais para frente, mas a gente está vendo novamente aqui nas estruturas que estão colocadas para a educação, para formar a política pública de educação em direitos humanos. E esse ano, além de avaliar o grau de institucionalização, a gente também fez uma coisa nova que não aparecia nas outras pesquisas, que é uma avaliação da transparência das informações. Então, a gente olhou estado a estado para perceber, para entender se as informações disponíveis são, de fato, transparentes. Vou explicar tudo isso mais para frente, mas esse é o teor da pesquisa que a gente está lançando hoje. Então, agora eu vou falar sobre esse cenário do governo federal, da educação em direitos humanos no governo federal. Primeira parte da pesquisa. Acho que vale a pena, para poder falar do cenário atual, fazer uma breve recapitulação do cenário anterior. Então, os 4 anos do governo anterior, né, entre 2019 e 2020, que foi o que motivou também, é mais uma motivação que fez a gente querer fazer essa pesquisa, era um cenário de desestruturação da educação em direitos humanos, da política pública de educação em direitos humanos. Né? Então, estou falando aqui, reforço, né, da institucionalização. Por que desestruturação? Porque em 2019 a gente viu o fechamento da SECADI, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do MEC, né? É uma secretaria muito importante que foi simplesmente encerrada no início de 2019. Também vimos o fim do Pacto Universitário para a Educação em Direitos Humanos, no início de 2019, que era um programa que já tinha assim, a participação de centenas de universidades, de instituições de ensino superior. Uma das coisas assim, que mais chamou a atenção e movimentou, né, a sociedade civil na época também foi a extinção do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, também no começo de 2019, vi um decreto presidencial que extinguiu vários órgãos colegiados, inclusive o comitê, um comitê que já tinha 16 anos de trabalho, foi simplesmente extinto. E até interessante que esse cenário de desestruturação movimentou uma importante rede, né, que é a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, para voltar a reativar os seus trabalhos. Né? Então, esse era o cenário que estava posto. E com tudo isso, a educação em direitos humanos não deixou de existir formalmente na política do governo federal, mas ela ficou restrita ao então Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, porque lá havia uma coordenação geral de educação em direitos humanos. Mas, como disse, né, um dos entrevistados e representantes do governo federal que a gente conversou, naquele momento a educação em direitos humanos era um puxadinho dentro do Ministério dos Direitos Humanos, nada mais do que isso. E a nossa pesquisa, de fato, mostra um pouco isso, né? Então, esse era o cenário do governo federal, né, nos 4 anos do governo anterior. É importante a gente ver isso para poder entender o que está acontecendo no momento atual. E agora eu passo para os dados da pesquisa atual, que são referentes, então, a 2023 e 2024. Tá? O que a gente começa a ver aqui? Bom, primeiro, em termos de estrutura, a gente tem que olhar para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o MDHC, porque lá onde ainda tinha uma pasta de educação e direitos humanos, agora ela se fortalece, né? Se fortalece bastante. Então, deixa de existir aquela coordenação geral que era um puxadinho e passa a existir uma assessoria especial de educação e cultura em direitos humanos, diretamente ligada ao gabinete ministerial. Ou seja, há um aumento de importância bastante grande aqui na área. Junto com isso, houve um aumento de equipe, um aumento expressivo de recursos, né, de 22 para 23, a educação de direitos humanos quintuplicou seus recursos, né, financeiros, então realmente houve um aumento de importância bem grande. E aqui vale dizer, né, fazer um parênteses, é que a gente está trazendo esse dado
que são referentes até o finalzinho de 2024, porque em dezembro, se não me engano, em 20 de dezembro do ano passado, houve uma mudança na estruturação do MDHC, e essa assessoria até passou a ter um outro nome, tem uma configuração um pouco diferente, mas que não entrou nessa pesquisa ainda, vai entrar nas pesquisas futuras. Mas segue ainda nesse mesmo sentido de ser uma assessoria especial ligada ao gabinete. Além disso, a gente viu ano passado a reconstrução do Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, que está em pleno funcionamento agora, e dentro do trabalho do comitê reconstituído, foi colocada a tarefa de revisão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, isso demonstra ali esse aumento de importância, né? E agora a gente também volta a ter uma pasta que cuida da educação e direitos humanos no Ministério da Educação. Então, essa rearticulação da educação e direitos humanos dentro do MEC. Então, como eu já falei antes, a CECADI havia sido desestruturada, agora ela foi reconstituída no começo de 2023, e dentro da CECADI foi criada uma coordenação geral de políticas educacionais em direitos humanos. Essa coordenação, ela não trata especificamente de educação e direitos humanos, mas de todas as políticas educacionais referentes aos direitos humanos que já não estejam incorporadas em outras coordenações da CECADI, né? Então, tem algumas temáticas-chave que são trabalhadas por essa coordenação, mas ela também está olhando para a educação em direitos humanos. E ligada a essa coordenação foi instituída a Comissão Nacional de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, que auxilia, enfim, o trabalho da coordenação geral. Então, agora não apenas temos um órgão colegiado preocupado com a EDH, mas 2 órgãos colegiados preocupados e atuando com a EDH, e 2 instâncias aqui do governo, uma no MEC e outra no MDHC. Então, é bem evidente, assim, inegável esse aumento da importância que se dá ao tema. Em termos de projetos, também está tudo bem mais detalhado lá no relatório da pesquisa, mas em termos de projetos aqui a gente destaca, né, dentro da assessoria especial, o Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos. Isso aqui eu estou relatando o que os entrevistados nos passaram, né? Então, ressaltaram esse programa, o PNEC-DH, que é um programa que já vem acontecendo há algum tempo, mas que foi reformulado na atual gestão e que é um programa de grande alcance, né, do Ministério. E também a Mostra Cinema e Direitos Humanos, que também é um programa que se territorializa, né, porque acontece em todos os estados. Então, são 2 programas de educação em direitos humanos bastante grandes. E aqui, obviamente, trago mais uma vez a revisão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que é o plano de 2003, plano que já tem mais de 20 anos, que está em processo de revisão. Não é um trabalho específico da assessoria, mas é um trabalho que a assessoria faz em conjunto com o Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos. Então, são destaques aqui, projetos que eles consideram bem importantes para o trabalho que eles estão realizando. No caso do MEC, da Coordenação Geral, de início, já foi feita uma consultoria com a Unesco sobre a implementação das diretrizes nacionais de educação em direitos humanos. Então, um trabalho ali que monitora a implementação dessas diretrizes, uma pesquisa muito grande que foi feita pela coordenação. E os outros projetos envolvem, assim, os projetos principais envolvem muito formação, pesquisa e produção de materiais, sempre associados a universidades federais. Então, também tem essa preocupação grande de manter um diálogo forte com as universidades, algo que não acontecia. Desculpe, meu microfone está fechando aqui sozinho. Se vocês pararem de me ouvir, alguém, por favor, sinalize. E um último ponto de destaque aqui do projeto dentro do MEC é uma preocupação com manter um diálogo com os estados, com os gestores de educação e direitos humanos dos estados. Então, essa relação interfederativa toma bastante espaço ali no trabalho da coordenação. Em relação a desafios, o MDHC apresenta um desafio de gestão de emendas parlamentares que chegam para eles, então eles têm que gerir esses recursos e é algo que toma bastante
bastante tempo. A capilarização desse trabalho, né? Então, o MDHC não é um ministério tão espalhado assim pelo Brasil, como, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Então, eles têm essa preocupação. E a difusão do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, o PNEC-DH, fazer enfim, espalhar esse programa por outros locais, além de onde ele já está alcançando. E no caso do MEC, os desafios que apareceram aqui principalmente foi análise e resposta a todos os processos legislativos sobre educação e direitos humanos, que chegam para eles, então são demandas muito, muito grandes, assim, e respostas à lei de acesso à informação, que chegam também e que acabam tomando bastante tempo ali, recurso da coordenação. Com relação a destaques, e aqui falando não especificamente do Ministério dos Direitos Humanos ou do MEC, mas falando de destaques do governo federal como um todo, a gente vê a ampliação dos recursos, a ampliação da equipe, o destaque dado à própria educação de direitos humanos mesmo, então ela aparece até em discursos e entrevistas que a atual ministra e o ex-ministro dos direitos humanos fizeram, né? Então, antes era impensável ver a educação de direitos humanos numa fala, assim, e agora ela aparece nominalmente. A preocupação com o diálogo com os gestores estaduais, a preocupação com o diálogo com a sociedade civil, que está colocado desde o começo, então é uma abertura muito grande para essa conversa, a revisão do Plano Nacional, a recriação do Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos via decreto presidencial, o que deve fazer com que ele seja mais resistente a mudanças, né, do governo, que não seja mais tão fácil de derrubá-lo, tem todas as informações transparentes. Tá? Não no critério que a gente avaliou. Esse critério pode ser discutido, pode ser debatido, mas nenhum Estado teria informações transparentes sobre educação e direitos humanos, exceto um, que eu já vou falar por quê. Então, a gente buscou encontrar quais informações, através dessa pesquisa, e quais informações definem o que a gente chama de grau de institucionalização. São 3 critérios para a gente definir isso. Primeiro, o Estado tem um documento orientador para a educação e direitos humanos, em geral, um plano estadual de educação e direitos humanos. O Estado tem um órgão colegiado ativo para a educação e direitos humanos, em geral, um comitê estadual de educação e direitos humanos. E o Estado tem algum órgão governamental responsável pela implementação dessa política pública, uma coordenação, uma escola, enfim. É isso que a gente buscou, foram essas 3 informações. É isso que define para nós o grau de institucionalização da educação e direitos humanos nos Estados. Então, a gente não está medindo iniciativas da sociedade civil, né? Inclusive, por exemplo, no Piauí, há o Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos que não é ligado ao governo estadual, mas é uma iniciativa da sociedade civil. Então, obviamente que a gente vê isso com bons olhos, mas a gente não coloca aqui dentro, não avalia como uma iniciativa institucional, né, dentro do poder constituído para a educação e direitos humanos. Então, é isso que a gente avalia. E aí a gente define esse grau de institucionalização do alto a nenhum, considerando esses critérios. Então, um Estado que possui os 3 critérios tem um grau alto, um Estado que não possui nenhum, não tem nenhum grau de institucionalização. E aqui um outro adendo que é muito importante, que a gente já vem pensando nisso e ouvindo isso desde a primeira pesquisa lá em 2020. Institucionalização não é sinônimo de efetivação da política. Né? Institucionalização não é sinônimo de que a política está vigente, acontecendo em alta. Às vezes as estruturas estão lá e estão paradas. Tá? Por que a gente acha importante avaliar a institucionalização, então? Porque ela permite um diálogo, né, com o poder público, justamente para tentar fazer funcionar essa máquina em prol da educação em direitos humanos. Né? Essa é uma alternativa que a gente vê. E aí, como é que a gente fez essa pesquisa, dessa vez considerando que a gente está, além de medir o grau de institucionalização, estávamos também verificando a transparência dessas informações.
A primeira coisa que a gente tem que fazer, seguindo o que diz a lei de acesso à informação, é entrar no site do governo estadual, por exemplo, governo do Paraná. Entrar no site, usar a barra de buscas e procurar pelas palavras-chave educação e direitos humanos, entre aspas e sem aspas, e ver os resultados disso. Se os resultados levassem a gente para essas informações que a gente procurava, plano estadual, comitê estadual ou um órgão governamental, a gente entendia que essas informações eram transparentes. Mas a gente também considerou que a gente, para a nossa pesquisa, obviamente, a gente só pode dizer que o Estado tem informações transparentes se ele cumprisse, se ele apresentasse de maneira transparente esses 3 critérios. Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, quando a gente não encontrava essas informações de maneira objetiva, a gente, então, para secretarias estaduais específicas. Então, Secretaria de Educação, e aí Secretaria de Direitos Humanos, de Justiça, de Cidadania, a depender do Estado, né? Meio que repetindo o padrão que a gente vê no governo federal, né? Porque existe Educação e Direitos Humanos no Ministério de Direitos Humanos e no MEC. Então, a gente tenta reproduzir isso nos estados. E a gente buscava nas secretarias estaduais, utilizando a barra de busca dessas secretarias também. Aqui a gente também considera, se a gente encontrasse informação de maneira objetiva, que a informação era transparente. Daqui em diante, a gente entende que a informação não estava transparente. Então, quando a gente não encontrou nessas 2 primeiras etapas, a informação já não é transparente na nossa perspectiva. A terceira etapa é uma pesquisa livre nos sites, é vasculhar esses sites. E aí entra aba por aba e ver se a gente encontrava informações sobre educação e direitos humanos. Muitas vezes encontramos. O problema é que essa informação está meio quase que escondida, né? Ela não está de fácil acesso, como pede a lei de acesso à informação. Não encontrando informações nos sites ou precisando confirmar alguma informação que a gente entendia como assim, precisando de confirmação, a gente fez uso da lei de acesso à informação. Tá? Pedidos nas plataformas dos estados, utilizando a lei de acesso à informação. E essa foi a forma assim, que a gente mais usou para coletar esses dados. Então, a gente tem, de fato, respostas oficiais dos governos sobre a política pública de educação e direitos humanos. A gente fez mais de 100 pedidos de acesso à informação e recebemos respostas de quase todos, foram 90 e tantas respostas, mas nem sempre respostas objetivas, nem sempre respondendo aquilo que a gente realmente queria entender, mas a gente tem tudo lá, e nos anexos da pesquisa vocês podem acessar todas essas respostas. Então, inclusive, podem ver o que é que os estados responderam para a gente, e isso também já dá sinais do entendimento do que é educação e direitos humanos e dos movimentos que estão sendo feitos, né? Então, essa é a 4ª etapa. Por vezes foi necessário fazer um recurso ao pedido, como 5ª etapa, e a última etapa era buscar, então, a informação por meios alternativos. E aqui, meios alternativos, a gente usou, basicamente, enviar e-mails diretamente para as secretarias estaduais, que em alguns casos foi respondido, em outros não, e, em último caso, fazer um contato informal, né? Mas aí a gente realmente não pode considerar que essa informação é transparente. Então, esse foi o fluxograma de trabalho dessa pesquisa. Com isso, a gente pensou em tentar reduzir a subjetividade que tinha antes, tornar a pesquisa mais robusta metodologicamente, mais objetiva e mais replicável, porque hoje a gente tem um padrão com uma formatação de perguntas, a forma, o passo a passo de como fazê-las, e é só reproduzir isso para ter a construção desse panorama que a gente tem. Bom, quais resultados a gente chegou? E aqui pode ser que as pessoas que estejam aqui vendo já comecem a pensar, não sei se não concordo exatamente com esse dado e tal. E aí, novamente, né, a gente está falando de dados das respostas que a gente recebeu e do que a gente encontrou pelos canais oficiais. Então, a gente teria 7 estados com um documento orientador para a educação de direitos humanos. Tá? Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Bahia e Alagoas. Talvez esses documentos estejam desatualizados, defasados, não estejam em uso, mas são estados que têm documentos. Por exemplo, no caso do Paraná, é um documento que está em processo de revisão, né? Como órgãos colegiados ativos, a gente também teria 7 estados. Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Tocantins e Alagoas. E aqui não são necessariamente comitês estaduais de educação e direitos humanos, mas podem ser comissões, DDH dentro, por exemplo, de um Conselho de Direitos Humanos e tal. Isso tudo também apareceu nas respostas que os estados enviaram para a gente.
quase todos os estados, 24 unidades federativas, né, teriam um órgão governamental, uma secretaria, ali, uma coordenação que cuida de EDH, seja a Secretaria de Educação, seja uma Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, ou, às vezes, as duas. Então, em três unidades federativas, a gente não teria isso. É Goiás, que eu já vou falar especificamente, e a gente não conseguiu confirmar as informações no Amapá e em Roraima. Tá? Não conseguimos, através de várias tentativas, não conseguimos confirmar as informações. E Goiás é um caso à parte, vocês vão ver ali que é o único que teria informações transparentes sobre educação e direitos humanos. Por quê? Porque Goiás não foi nos informado, em resposta ao pedido de informação, que Goiás não tem um plano, não tem um órgão colegiado e não tem um órgão governamental responsável pelo EDH. Ou seja, eles não são obrigados, né, não faria sentido para nós, que essas informações negativas estivessem disponíveis nos sites. Então, ao responderem objetivamente pela lei de acesso à informação, que eles não tinham, a gente entendeu que, então, essa informação, ainda que negativa, é transparente. E seria o único estado que tem as 3 informações transparentes. Quanto ao grau de institucionalização, então, né, lembrando, alto tem os 3 critérios, seriam 5 estados, Paraná, Espírito Santo, Distrito Federal, Tocantins e Alagoas. Um grau médio, 3 estados. Um grau baixo, 13 estados, nenhum. Goiás, e a gente não conseguiu constatar o grau de institucionalização, porque faltaram informações em 5 estados. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Amapá e Roraima. Né? Então, esses foram os dados que a gente conseguiu coletar dessa vez. E eles nos apontam alguns caminhos, aqui eu já estou finalizando, para algumas ideias que a gente tem que podem apontar para onde a gente pode pensar, né, o futuro da política pública de educação e direitos humanos. No caso dos estados, é repetir o que já vem sendo falado há muito tempo. A gente precisa criar ou fortalecer os órgãos colegiados, que existem, os comitês estaduais de educação e direitos humanos, especialmente com participação da sociedade civil, né? Especialmente com participação da sociedade civil, porque acontece do órgão ser ligado a uma secretaria estadual e, de repente, ser simplesmente descontinuado. Então, aqui a gente pode beber muito do exemplo do Piauí, que tem um órgão da sociedade civil que vem trabalhando ininterruptamente há 20 anos. Né? Outro caminho é a criação e revisão dos planos estaduais de educação e direitos humanos, que em alguns casos está sendo feito, né? Aproveitar o exemplo do plano nacional que está sendo revisado e também começar a voltar esse trabalho de revisão nos estados. E aqui a gente defende muito, e esse é o mote desse evento, inclusive, né, a criação, definição de indicadores para monitorar essa política e atribuição de trabalhos, tarefas, de funções. Então, que a gente possa definir o que tem que ser feito e poder avaliar se está sendo feito ou não de uma forma bem objetiva. Eu sei que é muito difícil fazer isso em políticas de educação, em políticas de direitos humanos, mas acho que a gente pode tentar pensar em maneiras interessantes e criativas de fazer essa avaliação. Né? Não temos a resposta, mas gostaríamos muito de participar da construção disso. E, por fim, nos estados, certamente aprimorar a transparência das informações. Em alguns casos é muito simples, assim, seria, de fato, facilitar o acesso a um plano estadual de educação de direitos humanos que está meio escondido. Né? Então, isso facilmente poderia ser feito, e a gente quer usar esses dados para justamente conversar com os representantes dos estados e auxiliar, enfim, sugerir o que pode ser feito. Né? Estamos à disposição para essa conversa. E no caso do governo federal, a gente acha que um ponto assim, bem interessante seria fortalecer ainda mais, focar ainda mais esforços e recursos para estratégias de monitoramento. Né? A gente entende que muita coisa está sendo feita, muito trabalho está sendo feito, existem iniciativas de monitoramento, lá na pesquisa elas são apresentadas, são de monitoramento do governo federal, mas a gente entende que isso pode ser ainda ampliado, aproveitando também a rede, os contatos que estão sendo feitos, né? Essa relação interfederativa que está sendo construída para pensar num monitoramento ainda mais estratégico. E com isso, eu finalizo essa apresentação, reforço que estou à disposição, peço desculpas também aí pelos problemas aí que tivemos, e que não é culpa nossa, né? Mas como estamos recepcionando vocês para o evento, acho que vale dizer isso. Mas reforço que a gente está à disposição para conversar, a gente quer muito dialogar, sugestões, críticas, outros olhares que vocês tiverem sobre o nosso trabalho são super bem-vindos. Obrigado. Obrigada, André. Acho que a gente pode fazer aí emojis de aplausos, né?
até para, não só pelo teu trabalho, e quero exaltar aqui teu trabalho como coordenadora de pesquisa dessa pesquisa Panorama da Educação em Direitos Humanos, mas também por ter conseguido se manter na apresentação, apesar aí da situação que a gente teve. Agradeço muito. E aqui, né, como Instituto Aurora, falando aqui como diretora do Instituto, é para nós um orgulho muito grande poder entregar essa pesquisa, e quero realmente exaltar aqui o trabalho que o André vem fazendo como coordenador da pesquisa. A gente pretende, então, agora seguir para um segundo bloco, a partir desses dados todos que o André trouxe, esse olhar para o governo federal, governos estaduais. A gente, como ele explicou aqui, a gente acabou desenvolvendo, né, e adaptando a metodologia, se a gente for considerar todo o percurso desde 2019 até aqui, e fica para nós mesma a lição e a certeza do quanto é importante a gente fortalecer monitoramento e avaliação, e a gente ainda tem essa lacuna. E a gente precisa falar dessa lacuna e levantar essa bandeira mesmo de pensar em indicadores. Como que a gente tenta mensurar coisas que às vezes são tão qualitativas e subjetivas como as mudanças que a educação em direitos humanos pode proporcionar? Então, é realmente um desafio. E para somar com essa fala que o André trouxe, né, da nossa pesquisa, a gente entendeu que poderia ser interessante convidar pessoas que nas suas organizações da sociedade civil também têm estado à frente de ideias criativas para pensar monitoramento e avaliação de educação em direitos humanos. E por isso a gente convidou, então, a Clara e a Ana Paula para estarem aqui conosco. A gente vai, então, nesse próximo bloco, ouvir um pouquinho dessas duas mulheres, a Clara representando o Instituto Auschwitz, a Ana Paula representando a ação educativa, e que as ideias que elas vão compartilhar conosco possam servir também de inspiração, somadas aí às nossas provocações feitas no primeiro bloco. E aí, no final, a gente vai abrir para uma conversa. Então, vamos começar com a Clara, do Instituto Auschwitz. Clara, a gente te convida aqui, então, para assumir o bate-papo. Te apresento muito brevemente, né? Então, Clara é diretora do programa Warren de Políticas Educacionais do Instituto Auschwitz para a prevenção de genocídio e atrocidades em massa. Ela é doutora em Ciências Humanas pela Universidade Carlos III da Espanha. E fique à vontade para trazer outros dos seus títulos e também a sua experiência por meio do Instituto Auschwitz nesse tema do nosso evento aqui de monitoramento e avaliação dentro do guarda-chuva de educação e direitos humanos. Obrigada, Clara, por aceitar o nosso convite, e a gente te ouve. Muito obrigada, Michelle. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui, de ver a nova apresentação do trabalho do panorama que vocês vêm desenvolvendo. E sinto muito tudo o que tem acontecido, efetivamente, como alguém falou. A gente sabe que são tempos complexos para as pessoas que tentamos fazer coisas para o bem de todos. Mas, enfim, estou muito feliz também de ver aqui caras conhecidas e muitas pessoas que conheço. Michelle, eu não estou conseguindo agora compartilhar minha tela, né? Porque como a gente modificou Exato. Você quer me mandar a sua apresentação e aí a gente tenta compartilhar? É muito grande, eu não sei se vai ser, se eu consigo não te enviar, se não tenho que colocar no G-Drive e todas aquelas coisas, não sei. Pois é, você prefere sem, então? Você fica confortável? Não, eu quero apresentar porque quero mostrar alguns gráficos, então... Tenta me enviar, então, por e-mail. Gente, ajustes de última hora aí que as coisas vão nos ocasionando, né? Mas a gente vai se adequando. Vou aguardar você mandar aqui no e-mail e aí eu baixo aqui. Não, que eu estou com um pouco de medo de que a apresentação leve muitos megas, Michelle, para enviar por e-mail, porque é muita foto, porque são os gráficos, por isso estava te falando. Mas... E pelo Drive, se você compartilhar com a gente, talvez? Sim, isso que estava te falando. Ah, certo. Bom, tá. Então, vou tentar falar e fazer isso no mesmo tempo, mas, enfim, o que eu queria um pouquinho falar, né, porque tampouco temos muito tempo,
era sobre un traballo que a gente vem desenvolvendo no Brasil, né? O Instituto Auschwitz ten un proxecto de educación en derechos humanos y convivencia democrática e cidadanía democrática nas escolas, e é un proxecto que a gente comenzou con un programa piloto. Estou compartindo con você já, Michelle. Tal vez debería ter... Ok, agora estou compartindo con você no Drive, tá? Para você poder descer. En fin, é un proxecto que é unha metodoloxía de traballo para traballar junto con estudantes de 12 até 16 anos diversos temas que ten a ver desde a idea da constitución da personalidade das persoas novas até a idea do respeito e os estereotipos, preconceitos, discriminações, entendendo enxergar o outro como un ser humano, que aí dá paso a un traballo sobre dereitos humanos, que son os dereitos humanos, como eles foron construídos, nun sentido histórico, con as lutas que foron construídos, nas cual é o marco actual dos dereitos humanos e como que ele se manifesta ou faz parte na realidade do Brasil, porque a gente sabe que os dereitos humanos non son necesariamente cumplidos e depois pasa a democracia como un sistema que deriva dun recoñecimiento dun sistema de dereitos e, ao mesmo tempo, o sistema de goberno que a gente sabe que até a data ten garantizado o maior número de dereitos para os cidadáns. Então, a última parte do proxecto tamén trata ese tema da cidadanía, como que a gente se considera ou é parte dun corpo cidadán querendo contribuir nun aspecto positivo que non seja heterónomo, no sentido de como que cada un ten que se comportar e iso é unha cosa que cada un ten que ver considerando os modelos de cidadanía que existen. En fin, é unha metodoloxía que ten un caderno metodolóxico, que ten unha formación para profesores e que a gente ten ampliado desde o primeiro piloto que a gente fez en 2018 con 5 escolas até o momento actual, a partir de un traballo feito en colaboración con o goberno federal e con os gobernos estaduais, a gente ten hoxe 17 parcerías e temos formado 9.000 profesores e unha estimativa de atingir 250.000 estudantes. Todos vocês saben, aqueles de vocês que facen proxectos parecidos con o nosco, proxectos que ten esa mesma idea de chegar na sala de aula, de fornecer recursos tanto a profesores, profesoras, gestores, gestoras ou estudantes ou chegar aos estudantes, como é importante a gente, por unha parte, saber que o que está sendo feito está sendo ben feito, cuáles son nós, como organización, como podemos aprimorar noso traballo para que ele teña máis impacto do que a gente o que a gente quere, porque os recursos son escasos, entón a gente quere ter esa garantía máis aínda cando a gente comeza a abrir mão no sentido de que as nosas formacións, por exemplo, hoxe en día son virtuais, porque a gente non consegue facer a cosa máis no día a día, e tamén ter esa garantía de que o que a gente está facendo ten os impactos esperados, que a gente non está simplemente reproducindo unha metodoloxía que non ten os efectos transformadores ou que non ten aquelas expectativas, impactos que a gente espera, porque, como eu sempre falo, e a gente fala con a miña equipe, a Isadora Sousa e a Paula Alves, a gente non quere perder o tempo, non temos tempo para perder, entón é moito importante que a gente saiba iso, o que estás facendo ten o impacto desexado e ver o que non está funcionando e por que para a gente poder aprimorar esa metodoloxía e facer mellor ese traballo. Entón, o Instituto Auschwitz faz avaliacións de todo o traballo que faz, desde as formacións para saber como os profesores están recebendo ese material ou como os gestores están recebendo ese material e a gente ten tentado tamén facer esas avaliacións chegando até os estudantes. É claro que iso é un proceso moito máis complexo porque non é o mesmo você pasar cuestionarios depois dunha formación para ter un feedback que tentar facer un mapeamento e máis considerando os números que a gente ten hoxe en día. Michelle, você recebeu já meu PowerPoint porque agora seria o momento para eu poder mostrar os slides. Clara, eu recebi, tentei abrir aqui várias vezes, tentei baixar e não tá dando certo. Eu não sei o motivo, eu não sei se tem alguma configuração, algo, mas ele não tá funcionando para mim. E vocês não conseguem que eu possa mostrar meu PowerPoint? Você não pode me autorizar?
a gente tinha bloqueado na tentativa de evitar problemas. Evitar ataques cibernéticos. André, você, talvez a gente consegue colocar a Clara temporariamente, depois voltamos com Deixa você. eu ver se eu sei. Não sei se a Mai sabe me ajudar nisso. André, você pode entrar no evento aí no calendário do evento. Aí vai nas configurações. Tá. Aí acho que tem uma configuração que permite qualquer pessoa. Acho que a gente pode colocar o e-mail da Clara, na verdade. Ou isso. Nos solucionar, assim, vamos tentar. Convidado. Aí mais controlado, né? Isso. Que não aparece aqui uma apresentação esquisita. Gente, temos que rir, né? Porque nesse momento, enfim, quem perde o tempo fazendo essas bobagens são pessoas que têm muito tempo para perder, né? A gente não tem tempo para perder. Isso mesmo, Clara. Você conseguiu, André? Deixa eu tentar aqui. Tá certo. Enfim, só vou, então, para aproveitar de novo o tempo que falei que a gente não tem tempo para perder, né? Simplesmente um pouco, após que o projeto ficou funcionando durante 3 anos, né? 2018, 19, 20 e 21, 4 anos, né? Que a gente foi aos poucos expandindo ou levando esse projeto para mais salas de aula. No ano 2022 a gente conseguiu ter um espaço e um tempo para fazer uma avaliação. E o que a gente propôs foi, nesse momento, no estado de São Paulo, o nosso projeto estava sendo implementado por alguns professores como uma assinatura letiva, né? Então, era um marco também de trabalho que permitia comparar com outras seletivas, né? Então, a gente fez uma proposta com uma evaluadora externa de fazer uma avaliação de como estava sendo o projeto implementado e quais eram os impactos que ele tinha. Então, a gente fez un acompañamiento de 5 turmas de tratamento e 4 turmas de controle durante o segundo semestre de 2022. Como vocês verán, ou seja, 2022 foi o ano electoral, né? Ou seja, André, eu recebi um e-mail... Isso. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo através desse e-mail, por esse e-mail, Clara. Por favor. Entendi. Tá. Vou sair um segundinho. Pessoal, enquanto isso, vou deixar novamente aqui no chat para vocês o link para acessarem as publicações com os dados que o André apresentou. Ali vocês vão ter não só a apresentação que ele fez agora, né, os dados da apresentação de agora, mas os das pesquisas mais antigas, e também o link para o banco de dados. Como a gente falou no começo, o banco de dados, ele tem informações de 2019 a 2022, a gente está trabalhando na... atualização dele para conter as informações agora desse biênio 2023-2024. Então, eu deixo aqui para vocês os links. Ups, tá indo aqui no chat. Então, vocês podem ter acesso ali e vi aqui as várias mensagens, né, de parabenização e de apoio. Então, agradecemos aí novamente. E hoje vocês realmente, assim, a gente deixa o nosso agradecimento ainda mais pela paciência com todos esses transtornos aí que acabaram, que acabou se desencadeando. Obrigada, gente, e por permanecerem aqui com a gente. Não está me deixando implementar. Enfim, vamos fazer uma coisa, Michelle. Eu vou, em 5 minutinhos, concluir um pouquinho o que foi a experiência dessa avaliação e o que a gente pode fazer após, eu posso compartilhar os slides com todo o grupo para que vocês compartilhem até o relatório que a gente fez, não? Porque essa avaliação deu como resultado um relatório que tem 100 páginas e que ele está no nosso site, tem um sumário executivo e qualquer coisa a gente pode proporcionar mais informação. Claro, uma sugestão que eu poderia te dar é, você quer uns minutinhos do tempo da apresentação da Ana, e aí a gente inverte? A Ana apresenta primeiro, porque a apresentação dela chegou para nós.
Aí ela apresenta primeiro e você apresenta depois. Daí você pode usar o Ai, eu não acredito, Michelle, eu deixei de te escutar. Oi, voltou a me ouvir? Vou deixar a Paula falar e vou voltar a entrar. Ok, então tá bom. Ok. Então, gente, vamos lá. Mudança de programação. Vamos com a Ana Paula. Então, Ana Paula, assim, né? Mudanças de última hora, vamos lá. A gente está com a apresentação já, então te agradeço por você estar aqui com a gente para compartilhar também sobre a experiência da ação educativa em relação a monitoramento e avaliação. A gente ficou muito contente quando conheceu, na verdade, o material que vocês fazem já com tanta qualidade, né? Uma pesquisa super, assim, um método de pesquisa já também bastante validado. E aí eu te apresento brevemente, né? Então, a gente vai conversar, vai ouvir agora, na verdade, né? A Ana Paula, que é pedagoga, assessora de educação e relações raciais na ação educativa, tem experiência em metodologias de avaliação participativa na educação, atua na incidência de políticas públicas voltadas para povos quilombolas e comunidades tradicionais, com um foco especial nas infâncias e juventudes desses grupos, e ela também integra o Fórum Municipal de Educação de São Paulo e a Rede Primeira Infância de São Paulo. Então, Ana, a gente te escuta agora e obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar sobre a experiência da ação educativa. Imagina. Oi, gente, bom dia. Agradeço aqui essa possibilidade de estar aqui com vocês, de estar aprendendo, de estar trocando nessa roda virtual. Então, mais uma vez, Michelle, muito obrigada, André, muito obrigada por essa possibilidade de crescimento, né? Toda vez que nós estamos juntos, a gente se fortalece e a gente cresce na perspectiva aí dos direitos humanos, né? Na garantia e defesa dos direitos humanos. Então, eu sou Ana Paula, né? Sou uma mulher negra, né? E aí atuo na ação educativa desde 2017, na agenda de educação e relações raciais, e aí todas as intersecções que cabem a essa agenda, né? Então, alfabetização e todos os outros projetos que a gente acaba realizando na área de educação. A ação é importante trazer um pouco da história da ação educativa, porque ela é uma organização que ela existe, ela foi fundada em 94, né? Então ela já tem 30 anos, né? Esse ano ela vai fazer 31 anos, né? E aí ela atua, né, em 3 áreas, que é a área de cultura, educação e juventude, né? O nosso norte, o nosso trabalho é o trabalho na defesa e garantia dos direitos humanos, né? E então essas áreas elas conversam, né? E aí dentro de todos esses trabalhos dessas áreas, então a gente tem alguns eixos, né? Então a formação de educadores, de jovens e agentes culturais, a produção de materiais didáticos e metodologias participativas, a difusão cultural, pesquisa, informação, mobilização social. Né? E aí, dos destaques de atuação da ação, né? Então, a área de educação, ela tem aí atuação em diversidade, raça e participação, educação de jovens e adultos, gênero e educação, políticas públicas e participação. Né? Na área de cultura, tem um trabalho voltado a território, política e mobilização, arte, educação e cultura da periferia. E a área de juventude também, ela tem uma atuação no apoio de grupos de jovens, ação em redes e espaços que representam política, desenvolvimento de programas educativos de jovens e parceria com órgãos públicos e organizações sociais. E, além disso, a gente tem o Centro de Formação, que ele tem um trabalho de articular, né, de sistematizar todas as nossas formações nessas agendas e toda essa produção de conhecimento que essas áreas realizam, né? E aí esse centro de formação ele trabalha diretamente com educação popular, cultura e direitos humanos. E aí, para fechar um pouco dessa apresentação institucional da ação educativa, a gente tem a unidade editorial, que aí trabalha com material didático, né, metodologias e notas técnicas. Esse material didático que nós realizamos ele é voltado à educação de jovens e adultos, porque é importante trazer que a ação educativa
ela nasce dessa agenda, né? Então, nasce da educação popular e da educação de jovens e adultos. Então, esse é o nosso... Esse é aquilo que a gente faz bem, o nosso diferencial também. E aí eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre os indicadores da qualidade na educação, que é uma metodologia que a ação educativa ela trabalha desde 2006, né? E essa metodologia é uma metodologia que ela visa trabalhar com autoavaliação escolar, né? Então, ela reúne diversos indicadores educacionais qualitativos, né? Então, de fácil compreensão, para que toda a comunidade educacional ela consiga compreender e avaliar essa realidade da unidade educacional, né? Então, a ideia dessa metodologia é uma metodologia participativa que envolve toda a comunidade educacional, ou seja, essas e esses atores, né? Então, são as estudantes e os estudantes, são as trabalhadoras e os trabalhadores aí de diversas áreas da unidade educacional, então, as trabalhadoras da merendeira, são os porteiros que têm um papel educativo dentro desses espaços, né? As profissionais que estão ali recebendo as famílias dentro da secretaria, a equipe de gestão, a equipe de coordenação, os cuidadores dessas crianças e desses adolescentes, então os responsáveis, né, dessas estudantes e desses estudantes, como também o sistema de garantia do direito das crianças e adolescentes. Então, a gente fala, seja representantes do Conselho Tutelar, seja representantes da saúde, enfim, aqueles agentes que fazem parte dessa unidade educacional, que fazem parte desse cotidiano educacional. E aí, essa metodologia participativa, então, ela tem por ambição, né, e eu acho que como propósito também, compromisso, eu acho que é isso, por compromisso, a mobilização e a avaliação, a participação que todos esses agentes, eles consigam avaliar qual é a oferta da qualidade nesse espaço, qual é a oferta da qualidade que está sendo trazida nesse cotidiano da educação, né, no cotidiano dessa escola. E aí, trazendo um pouco dessa perspectiva, a gente sempre traz assim, o direito à educação de qualidade, os desafios da avaliação educacional, né? Então, a noção de qualidade envolve sempre e necessariamente a avaliação, né? Então, o que é desejável na comunidade, para a comunidade escolar, o que é inaceitável para essa comunidade escolar. Então, essa avaliação institucional, ela contribui para a construção de pontes entre educadoras e educadores, educandos e educandas, e o sistema educacional, que faz parte de todo esse processo. E aí é necessário que, para fazer sentido, né, que essa educação ela possa ser contextualizada, né? Então, que esse desempenho dos estudantes, né, a gente fala muito sobre o desempenho dos estudantes, porque tem as avaliações de larga escala, que vai sempre pensar e discutir sobre o índice, como que esses estudantes, a performance desses estudantes nesse espaço, mas muitas vezes está descontextualizada com qual é a qualidade que está sendo ofertada nesse espaço para que esses estudantes eles consigam ter esse processo de ensino-aprendizagem que faça sentido, né? Então, é importante, essa metodologia, ela vem para trazer esse levantamento e essa mobilização de criticidade de toda a comunidade educacional. E aí, eu fiz um PPT, mas não tá rolando, Michele, mas está tudo certo, eu estou indo aqui, eu acho que vai dar tudo certo. O André, acho que pode... O André tá passando para a gente? Tô apresentando aqui, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Tá só na primeira página, tá só nos somos. Tá, se você quiser me dizer onde é que você... Eu posso ir passando para você aqui, Ana. Eu tô no 6. 6. Agora sim, agora estamos vendo, André. Agora estamos vendo. Já passei esse. E aí, isso, obrigada, André. E aí, e aí a gente traz um pouco
sobre os princípios fundamentais no processo de avaliação escolar para melhoria na qualidade. Então, quais são esses princípios que essa metodologia ela busca, né? Ela discute. Então, ser democrático, considerar que a comunidade escolar é capaz de implicar com os interesses da maioria da população, ser abrangente ao se dispor a avaliar todos os componentes da organização escolar, ser participativo, ou seja, ao prever que todos poderão colaborar com todo o processo avaliativo, desde a mobilização da comunidade até o monitoramento das ações e de seus resultados, e ser contínuo, que pretende também, porque às vezes tem um processo de avaliação, aí acaba e é interrompido, né? E aí, não, a ideia é que esse processo ele seja contínuo, por quê? Porque os desafios, eles acontecem, né? Eles vão, né? O tempo também vai trazendo outros desafios no processo, e na nossa vida mesmo, né? Então, a ideia que seja contínua é que esse processo de avaliação, autoavaliação participativa, ela seja realizada a cada 2 anos, né? Então, que seja levantado todas essas questões, né? Que esse grupo, que aí é um grupo mesmo, que a gente fala que é um grupo guardião, que é um grupo de referência, que eles consigam trazer, e aí envolve vários agentes dentro desse espaço, mas que eles consigam elaborar um plano de ação, e esse plano de ação, ele vai elencar o que é prioritário e o que não é prioritário, né? E depois, passou esses 2 anos, ele vai avaliar o que conseguiu avançar e aquilo que não conseguiu avançar, né? E aí, a gente sempre vai ficar batendo na tecla da avaliação educacional. Então, por que é importante essa avaliação, né? Então, ela é importante porque a avaliação, gente, ela tem... Essa autoavaliação, muitas vezes, ela é onde ela vai resultar em insumos na elaboração de políticas públicas, né? A gente sabe que existem desafios que fazem parte da unidade educacional, então que existem desafios que a unidade educacional, a gestora, a comunidade, eles vão conseguir resolver, mas existem outros desafios que são parte da política pública. Então, como que essa comunidade também, ela consegue olhar esses desafios e consegue identificar aquilo que faz parte do cotidiano, aquilo que consegue resolver dentro de casa e aquilo que não, que aquilo que a gente pode encaminhar e que deve encaminhar para a política pública, né? Então, como que também eu sempre falo nos processos de formação que os indicadores, ele vai mirar refletor para aquilo que está legal dentro da unidade educacional, aquilo que está legal dentro dessa comunidade educacional, mas também ele é um exercício da criticidade dessa comunidade, né? Então, a gente sempre vai pensando assim, porque e é esse exercício do ser democrático dentro desse espaço, né? Do ouvir, da divergência, né? da gente dialogar, porque nesses tempos sombrios, a gente pouco tem conseguido dialogar e abrir para a escuta, né? Então, essa metodologia, ela também traz essa possibilidade da gente conseguir criar espaços que são espaços formativos, que são espaços de troca de ideia, mas que são espaços de fortalecimento e de reconhecimento que essa educação, uma educação que faça sentido, ela só faz sentido se for junto, se for pensada a unidade educacional dentro do território e o território dentro da unidade educacional, né? E aí é quando a gente consegue avançar frente às desigualdades que estão postas nesse espaço, né? Então, participar é preciso, né? Então, a gente sempre ancora a LDB, né? Porque a gente não traz nada à toa, né? Então, a gente precisa trazer a Constituição para falar que essa metodologia, ela é uma metodologia ancorada, né, nos documentos, né? Então, na LDB, que é o maior documento da educação, né, nacional, então, junto com outros documentos, mas a LDB, ela é aquela que a gente tem que colocar, quanto educadoras e educadores, tem que colocar debaixo do braço e fazer valer.
Então, ela propõe que a gestão democrática, como princípio da educação nacional, efetivado pela participação de todos na concepção e condução de novos processos de gestão e organização do espaço educacional, do espaço escolar. Então, tem aí, né, dentro dessas discussões, a criação de instâncias, né? Então, essas criações de instâncias do Conselho Fiscal tem o Fundeb, o Conselho de Merenda Escolar, os conselhos com função normativa, com os de educação estadual, municipal, o Grêmio estudantil, que a gente tem entendido, a gente tem visto uma fragilidade na composição dos grêmios estudantis, né? E aí é um lugar mesmo de participação, é um lugar de mobilização dessa juventude, e até mesmo dessa juventude também se colocar como protagonista, né, dentro daquilo que é importante no seu espaço, e trazer essa narrativa, né, incorporar essa narrativa para eles, o Conselho Mirim, né, conselhos de classe e conselhos escolares de um modo geral, né? Porque também a gente sempre coloca isso, porque cada unidade, cada estado vai ter aí uma nomenclatura, o município vai ter uma nomenclatura para trazer esses conselhos, né? Mas são conselhos. E aí, aonde a autoavaliação ela está no Plano Nacional de Educação? Então, na meta 19, o fortalecimento da gestão democrática, né? Então, na estratégia 19.5, que menciona a autoavaliação institucional participativa como um instrumento para fortalecer a gestão democrática. Então, né, trazendo e ancorando que deve envolver diferentes atores da comunidade educacional para essa melhoria contínua da qualidade nesse espaço. Na meta 7, que é a qualidade da educação básica, e aí está nessa estratégia 7.3, que sugere o incentivo à autoavaliação das escolas para a melhoria do ensino e da aprendizagem, e o monitoramento e avaliação no PNE. Então, a gente sempre traz que a autoavaliação participativa, ela é uma metodologia que ela é ancorada em documentos normativos, né? E aí eu trago para vocês também que esses documentos normativos, eles ajudam essa comunidade educacional, às vezes até a compreensão de que, mas não faz sentido a gente discutir isso, né? Não faz sentido a gente discutir, está tudo certo aqui na nossa unidade educacional. Então, existem questões da autoavaliação participativa, que a gente fala que é uma coleção, né? Os indicadores são uma coleção, a gente fala coleção dos INDICs, porque imagina, a gente tem o INDIC da educação infantil, a gente tem o INDIC do fundamental, a gente tem o INDIC relações raciais, que é voltado ao FUND anos finais e ao ensino médio, a gente tem o INDIC educação infantil e relações raciais, que foi uma metodologia que foi elaborada com um experimento olhando essas relações no Maranhão, né? Então, uma experiência do Maranhão, então trazendo essa intersecção da infância e as relações raciais, como que isso se dá nos espaços, e a gente também tem o INDIC do ensino médio. Então, a gente fala sempre a coleção dos INDICs, porque são muitos INDICs, e agora a gente também está com outro INDIC, que é um INDIC que, quando eu falei com o Michel, eu estava até no Maranhão, que é um INDIC também que a gente está discutindo, né? Então, é um INDIC Juventude e Educação Escolar Quilombola, que vai discutir também qual é a qualidade, e aí é um experimento também realizado no Maranhão, né, que talvez a gente consiga aí incidir nacionalmente, mas pensar também qual é a oferta da qualidade para essas juventudes quilombolas, para essas juventudes que são de comunidades tradicionais, né, que muitas vezes tem um apagamento dessa sua identidade no espaço educacional. Então, é uma coleção e a gente está atualizando, né? Essa metodologia, ela é uma metodologia que ela é disseminada e indicada também pelo MEC. Então, o MEC, ele é o nosso maior parceiro, junto com outros parceiros, tem a Unicef, né? E tem outros parceiros que nos ajudam,
tem também os municípios e estados que também nos convidam, porque essa metodologia é importante falar para vocês, que é uma metodologia realizada por adesão, né? Então, geralmente a gente faz todo um processo formativo para ver se faz sentido para este município, para este estado, fazer a adesão a esta metodologia, e aí depois dessa metodologia a gente tem um processo formativo de sensibilização de agendas que são agendas sensíveis, digamos assim, mas que são agendas importantes e que elas divergem com aquilo que é importante, que é aquilo que é importante a gente envolver, que é a qualidade que está sendo ofertada nesses espaços, né? No espaço educacional. E, então, a gente aí, né, tem nesse template aqui, está falando que a gente tem até uma iniciativa, que é a iniciativa de Olho nos Planos. Essa iniciativa, ela traz, né, de forma muito didática, como os municípios eles podem aderir a essa metodologia, né? Às vezes a gente não vai conseguir atender todos esses chamados, mas a gente sempre indica a iniciativa de Olho nos Planos, porque como que os municípios eles conseguem fazer a adesão da metodologia, depois fazer a aplicação, né? Então, fazer a mobilização, a aplicação, depois da aplicação, fazer a elaboração e o diagnóstico dessa situação educacional, e aí depois esse monitoramento da política, né? Então, o monitoramento dos desafios que estão dentro do espaço educacional, mas também os desafios que são postos como política. E aí, essa nossa iniciativa, ela ajuda também aos municípios, ela contribui aos municípios a se apropriarem na elaboração e no processo de monitoramento dos planos municipais de educação, dos planos estaduais de educação, fazer parte, que às vezes a gente é algo tão distante da nossa realidade, quando a gente fala, vamos fazer parte do plano municipal, como que a gente acessa a essas discussões? Então, essa nossa iniciativa está no site, depois a gente disponibiliza essa apresentação para vocês terem acesso. Todas as nossas metodologias são metodologias abertas, né? Então, vocês podem entrar no site da Ação Educativa, www.açãoeducativa.org.br, vocês vão ter acesso a todas as nossas metodologias, porque isso também faz com que essa discussão ela seja ampliada, né? E aí não tem uma única forma de aplicar os indiques, né? A gente sempre indica que seja articulado com a realidade do seu território, que seja articulado com a realidade da sua escola, né? Então, ontem mesmo chegou uma demanda, eu queria aplicar um indique na minha associação. Eu olhei assim, sabe que faz sentido? Mas, né, faz, talvez vai fazer algumas, né, porque a gente fala muito sobre a unidade educacional, mas o indique, ele tem um processo de sensibilização de uma agenda, né? Então, pensando na redução de desigualdades, então, o que essa metodologia ela se propõe? Ela se propõe a discutir a redução de desigualdades. Ela se propõe a olhar e a fomentar essa discussão dentro do espaço educacional. E aí, para a metodologia que estou acabando aqui a minha apresentação, mas eu vou apresentar só as dimensões para vocês, que são os indiques de relações raciais na educação. Essa metodologia ela vai ser ancorada a trazer a discussão sobre a 10.639 nos espaços educacionais, né? Então, ela tem um propósito, né? Ela não é negociável esse propósito, né? O propósito é redução de desigualdades no espaço educacional. Como que a gente vai discutir a qualidade, a gente vai discutir esse espaço que é um espaço democrático, que é um espaço público, que é um espaço que tem que ser laico. Como que a gente vai discutir isso ancorado na lei, né, e de forma participativa, né? Então, os indicadores, eles têm esse desafio de trazer um processo crítico, um processo participativo e muito importante, gente, que tem o protagonismo do movimento social. Hoje o André falou
na apresentação dele, eu até anotei aqui, porque algo que eu sempre tenho dito é assim, as organizações da sociedade civil, elas não têm que realizar o papel do Estado, mas elas têm uma função. Qual é a função? É o controle, né? Então, o nosso papel, eu sempre falo sobre a pedagogia, às vezes, do constrangimento, né? Mas é isso, o nosso papel é o controle, o nosso papel é estar ali indicando, é estar ali mobilizando, é estar ali impulsionando algumas discussões, né? Que a gente sabe que muitas vezes existem demandas, né? E existem demandas que são urgentes e existe um tempo também da política pública. Então, como que também o movimento social, como que né? E aí eu estou falando sobre os movimentos sociais. Então, tem o movimento de mulheres, né, que foi discutir a creche, né? Então tem o movimento negro, tem os movimentos indígenas, enfim, como que os movimentos eles contribuem e eles fazem essa pressão para que as políticas elas aconteçam e as políticas públicas elas acabam abarcando e olhando essas populações, né? A população que está dentro da comunidade e está dentro da escola e enfim, né? Então, o desafio da metodologia também é você dar esse protagonismo e você mirar esse refletor que, olha, quem está fazendo, né? A política pública tem que acontecer, mas o movimento social, ele tem esse protagonismo, que é o protagonismo de trazer esse respiro e essa atualização de novas discussões para fomento, né? E a elaboração de políticas públicas. E aí, eu já estou terminando, Michele. A gente tem um pilarzinho aqui sobre, né, os indicadores da qualidade. Então, como que funciona, né? Então, educação antirracista no cotidiano das escolas, né? Então, a gente sempre coloca esse triângulo, porque não tem como você discutir o fortalecimento e discutir a educação sem discutir relações sociais. Não dá para você discutir qualidade e não discutir relações sociais. Não dá. Então, são discussões que não são optativas, né? Então, a gente tem que abarcar e discutir essas... a escola ela tem que se antenar e discutir isso de forma concomitante, né? Então, o fortalecimento da gestão democrática, né? Então, essa uma gestão que é participativa, que ela vai ouvir essas diversas vozes, essas diversas necessidades que elas partem do território. Então, é importante a gente também sempre valorizar o território, porque é o território que vai saber as suas demandas, né? Então, é o território que também vai elaborar as suas políticas, né? E aí, a valorização da cultura afro-brasileira como uma identidade, que é uma identidade que ela construiu e constrói esse país cotidianamente, né? E aí, um currículo que seja comprometido com essa diversidade que acontece, e essa diversidade plural, gente, que acontece dentro do espaço educativo. E, finalizando, eu apresento para vocês, e aí finalizando mesmo, porque depois a gente volta a conversar, eu apresento para vocês as dimensões. E aí as dimensões que essa metodologia ela busca trazer, então, os indicadores de relações raciais na escola, antirracismo em movimento, ele é organizado em 7 dimensões. Essas 7 dimensões têm um conjunto de indicadores, então um conjunto de perguntas, né? E essas perguntas vão questionar se há racismo na escola, como que está a questão de bullying, porque também tem uma dificuldade do entendimento. A gente sempre coloca na ação educativa que o bullying ele é um grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva o bullying, ele é um guarda-chuva que a gente vai entendendo também quais foram as violências que aconteceram nesse espaço. Então, tem o racismo, tem a gordofobia, enfim. Então, e aí, esse material, os indicadores, ele traz essas dimensões, né? E aí, essas dimensões eu apresento para vocês, que é atitudes e relacionamentos, currículo e proposta político-pedagógica, recursos didáticos e paradidáticos, acesso e permanência e sucesso na escola, atuação das e dos profissionais de educação, porque lembrando, né,
não é só a professora, não é só o professor que tem um papel educativo dentro desses espaços, né? E a gente sabe muito também, a gente sabe da realidade que tem acontecido na educação do país, a ausência de concursos públicos para docentes, né, a precarização dessas trabalhadoras que estão em serviços né, que são as trabalhadoras que estão na linha de frente, que são as merendeiras, que são os porteiros, que têm um papel educativo. Então, como que também a comunidade educacional, como que a escola percebe essas e esses agentes como educadores e valorizam essa presença dessas e desses profissionais, a gestão democrática e participativa, e o último, que é para além da escola, a relação com o território. Então, como também que a gente fala sobre o sistema de garantia do direito das crianças e adolescentes, né? Então, como que a escola, ela se vê dentro do território e o território também se vê dentro da escola. Então, como que essas comunidades, elas conversam e como que a gente continua fazendo desse espaço, que é o espaço educacional, espaço educativo, o espaço que essas crianças e esses adolescentes e esses profissionais estão cotidianamente, muitas vezes, muito mais tempo do que com os seus familiares, como que eles se relacionam e como que a gente garante que seja um espaço de fortalecimento, de valorização de identidade e além de tudo, de possibilidade de um sonhar fazendo. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Ana, pela sua partilha e por compartilhar com a gente, né, todo esse ensinamento a partir da tua experiência na criação dessa metodologia que, como você disse, já vem sendo implementada, inclusive sugerida pelo MEC, que é algo muito interessante, né, de perceber, como você disse, a influência que a sociedade civil pode ter, inclusive na institucionalização. Eu acho que a nossa discussão aqui, ela também passa por isso, né, quando a gente fala do monitoramento, da avaliação e do papel da sociedade civil, de provocar algumas discussões que às vezes estão ali um pouco apagadas. Agora a gente segue com a Clara. E, pessoal, por conta aí de toda, né, as mudanças que a gente teve, eu convido vocês a ficarem um pouquinho mais do tempo combinado para a gente poder escutar a Clara também e a partilha dela, e depois, para aqueles que puderem, a gente poder ainda conversar um pouco aí sobre esse tema, monitoramento e avaliação da educação em direitos humanos, a partir das nossas apresentações. Espero contar com vocês. E agora a gente escuta, então, a Clara. Clara, obrigada por todos os ajustes. E agora vai dar certo. Apresentação projetada e a gente vai... com muita curiosidade de conhecer melhor, né? Porque o nosso projeto atinge uma parte muito específica, né, desse marco mais amplo no qual a Ana ha falado. André, você pode passar as primeiras apresentações, que era, pode passar que era mais ou menos o que eu expliquei, né, do Instituto Auschwitz, desse projeto que a gente não, volta para trás. Desse traballo que a gente vem fazendo, ¿no? E como que ele ten se desenvolvido nos últimos anos, né? En ese sentido, como estaba falando, no ano 2022 a gente resolveu, né, fazer uma avaliação da letiva de Direitos e Cidadania. André, podes passar a próxima diapositiva, né? E como eu estaba falando, sendo unha letiva, a gente podía traballar nas mesmas escolas con un grupo de tratamento e un grupo de controle, né? De novo, insistir que foi no segundo semestre de 2022, que foi no medio das últimas eleccións que teve o país, e a gente traballou con as turmas dos anos finais e do fundamental, con 197 estudantes e 9 docentes, né? Os docentes das turmas de tratamento. No, André, volta para anterior. Con os 5 profesores, profesoras que traballaban con as turmas de tratamento, ou seja, que las que aplicaron o proxecto e 4 que non aplicaron o proxecto, né? Como eu falei, a gente quería ter, por unha parte, resultados cuantitativos, e claro que con 197 estudantes ten unha limitación para a gente falar realmente de unha avaliación de impacto, mas tamén quería ter resultados que fosen cualitativos para, de novo, aprimorar e poder saber como que a gente podía facer mellor ese traballo. Entón, se desenvolveu un marco avaliativo que tiña
varios componentes desde os cuestionarios, cuestionarios no inicio, no final, tanto os profesores como os estudantes. A gente fez grupos focais con os educadores, con os estudantes, teve observación na sala de aula e tamén teve os portafolios que foron feitos pelos profesores e as profesoras sobre o traballo durante o semestre. André, podes pasar ao slide. Entón, a xente, evidentemente, tiña unha serie de hipótesis e tamén unha serie de cousas que foron corroboradas ou non, non? E o que a xente quería, como eu falei, por unha parte a xente quería entender a implementación, si na medida que o Instituto Auschwitz está formando profesores e profesoras, si a implementación é feita unha vez que les pasan por ese espazo xunto connosco como previsto, e entender depois de, unha vez que a gente ten tamén información sobre esa implementación, como que o proxecto está funcionando na sala de aula. E tiña tamén unha serie de ideas sobre o que podía modificar a implementación mellor ou pior, tanto o apoio dos directores, o tempo hábil que ten os profesores para traballar no proxecto, a motivación do profesor, en fin. Podes pasar, André. Por exemplo, unha das cousas que foron realmente importantes nesa questão da implementación, que é unha cosa que tamén nos levou depois a pensar na importancia de traballar con a xestão, foi precisamente a importancia o apoio da xestão, que iso ten moito tamén a ver con ese marco amplo, máis comprensivo que Ana Paula estaba falando, de poder traballar un proxecto destas características na parte curricular na sala de aula, e como, efectivamente, a idea de entender que eses proxectos de educación en dereitos humanos, de educación en democracia, son proxectos de escola alén da vontade de un profesor que, además, sabe todas as complicacións e dificultades que ten os profesores para traballar esas questões na sala de aula. Podes pasar ao próximo slide. Iso ten un pouco a ver tamén con o que a xente viu de como era importante para os profesores o apoio do instituto, que na verdade era un apoio que tiña moito a ver con esa falta de outro apoio que debería ser un apoio máis interno, tanto no material que a xente proporcionou, en fin, como a sensación de que esa parcería que estaba feita con o Instituto ayudaba tamén a hacer esa intermediación con a xestão. A xente falou moitas veces con a xestão no proceso. Podes pasar, André. E depois, a xente tamén quis ver como que afectaba na sala de aula a implementación. Aquí ten dos gráficos, un que compara as prácticas pedagógicas ao longo da sala de aula con aqueles profesores que estaban facendo o noso proxecto por contraposición con aqueles que estaban facendo a electiva que era no noso proxecto. A xente dio para ver que ten unha diversificación das actividades pedagógicas, as prácticas pedagógicas na sala de aula, podes pasar en comparación con o grupo de tratamento, que tamén está relacionado, si non, pasa a seguinte, André, porque vou ser moito rapidiña porque quero que a xente posa discutir e iso son todo, eso un pouco a presentar como que a xente fez iso, para depois poder discutir e a xente pode falar en outros contextos. Como iso tamén ten unha implicación no engallamento dos estudantes ao longo do tempo da sala de aula, que a xente sabe, falamos, e máis falando cando a xente fala de educación en dereitos humanos en dereitos humanos, ou como que as metodoloxías activas, as metodoloxías que exigen os estudantes participar, que tratan con eles temas que son relevantes para a súa realidade, facen tamén con que estean máis engallados, que iso é unha cousa que sabemos en termos gerais no mundo, que a sociedade do coñecimento tradicional está bastante afastada dos intereses dos jóvenes e, evidentemente, é unha conversa moito máis complexa, mas, en fin, é unha cosa que eu acho que a comunidade educativa no geral ten que reflectir. Podes pasar, André. Entón, o que a xente tamén quis ver é un pouco os resultados. Pensamos de resultados e impactos. E entón, en resultados, a xente quería entender que mudanzas o pasar pelo proxecto tiña feito en termos de coñecimientos, mas tamén en termos de actitudes e valores e até que ponto iso tiña que ver con os resultados que nos esperábamos ou outros resultados, porque ás veces tamén a xente pode identificar outro tipo de resultados. Podes pasar, André?
Unha das cosas que a xente quis medir, né, foi o coñecemento sobre dereitos humanos. Iso foi unha pregunta máis complexa, porque a xente o que fez... a xente tiña preguntas fexadas, mas algunhas abertas, né? Entón, a xente teve que facer unha definición de que considerábamos unha definición do que eran dereitos humanos dun estándar alto, né? Que a xente vinculou con a idea da igualdade e a noción de dignidade. Unha resposta menos que aínda que sabía, mas que non era completa, era máis alguma que usaba exemplos ou casos particulares, né? Así ata aquele que ou non sabía ou era percebível, porque a xente ás veces veía nas respostas que tiña colado do colega, né? Entón, de novo, ver que efectivamente as turmas de tratamento ten un maior coñecimiento, né? Pensando no correcto, no incompleto, desde o sen resposta ou incorrecto, mas unha das cousas que para nós foi moito xocante, né, é enxergar que no comenzo do semestre, tanto nas turmas de tratamento como nas de controle, tiña eran un 80% dos estudantes ou era que non sabían explicar o que eran os dereitos humanos. Né? E estamos falando de estudantes de enseno medio, os últimos anos do fundamental enseno medio no Brasil. No Brasil non, en Sao Paulo, né? Que é unha cidade que en teoría ten máis conexión, en fin, podería ser en cualquier outro lugar probablemente, mas a xente fez nese contexto de Sao Paulo. Podes pasar. Unha das outras cousas é que a xente quis ver máis en termos de valores ou de actitudes, né? E a xente midió tamén o apoio á democracia. De novo, que iso tamén son factores externos e as dificultades de facer unha avaliación desas características cando non son grupos tan significativos, né? O apoio ás ideas a democracia como a mellor ou a menos pior forma de goberno, né? De novo, lembrando que iso foi o semestre electoral, né? E de fato a xente viu unos indicadores mellores na turma de tratamento, pensando aínda que estamos falando tamén de valores que acreditamos moito altos, né? Ou seja, pensar que un 29-39% de estudantes no comenzo do semestre non acreditaban que a democracia era a mellor forma do goberno. Podes pasar, Michele. André. E depois, unha das outras cousas que a xente quis ver, porque era unha das cousas que máis nos interesaban, no sentido de que o proxecto se apresenta tamén como un proxecto que pretende transformar esa relación na cidadanía para o respeito, sobre todo desde unha perspectiva de enxergar en ese mundo diverso e de diversidades que a xente vive, a xente quis ver en que medida o proxecto afeitaba a cultura de respeito, a disminución do bullying, resolución de conflitos por vías pacíficas, e nese campo foi onde a xente teve uns resultados máis promisorios, que na que estaban tal vez ou seja, a xente percebiu en todos os espaços indicadores positivos, mas aí foi onde que a xente viu uns resultados con máis impacto. E podes pasar, André. Que iso tamén faznos reflexionar sobre as metodoloxías de educación en dereitos humanos. En fin, a xente midió temas como o aumento do respeito e a valorización entre os colegas, entre os profesores e os estudantes, podes pasar, André, que non quero ficar aquí moito tempo con os resultados, ou mesmo a resolución de conflictos, a xente fez moitos, como ven, iso é o gráfico 58, ten unha pesquisa entera que ten moitos máis gráficos sobre un montón de questões, sobre moitas questões, tamén a idea de algunhas desas expresións cualitativas que a xente pegou nos grupos de traballo, o que un estudante falo, ollar ao outro desde unha perspectiva, e tamén as suxestões que foron feitas nos grupos focais. Unha das cosas é iso, que a xente sí que percebeu, por exemplo, en termos de aprimorar o proxecto, e tanto a questão de que sí que tiña unha identificación de maior coñecimiento para resolver conflitos, mas que en algunhas ocasiones tamén a xente tiña que aínda ofrecer máis, porque é verdade que no momento que a xente abre a caixa de identificar e poder nomear algúns conflictos, iso pode facer con que seja preciso ofrecer novas solucións, novos encamiñamentos, novas posibilidades para que eses conflitos posan realmente ser resolvidos máis alén das posibilidades que ten no contexto escolar. André, podes pasar? Os efeitos non vou falar porque acho de verdade que é máis interesante que a xente siga falando. De novo, isos son dados que están todos
a gente quis medir tamén a motivación para ir na escola, mas, en fin, iso, a gente depois teve unha serie de recomendacións, ¿no?, de continuar aprofundando nesa avaliación, promover unha parcería máis activa con a gestão, que iso é unha das cosas que a gente fez inmediato, né? A gente agora fez unha nova versión do noso curso para profesores que foi feito pensando nos gestores escolares, né? Então, a gente agora ten unha versión do curso que é diferente, porque na verdade que é unha versión que está feita para atender o público da gestão, né? Que enfrenta, non é tanto como implementar a metodoloxía do proxecto, sino como facer unha gestão democrática para que as escolas posan se beneficiar de proxectos como o noso, máis outros proxectos que a gente sabe que ten moitos outros sendo feitos pela sociedade civil no Brasil, né? Depois, iso que eu estaba falando, né, de, en fin, estruturar camiños para a solución de conflictos con encaminhamentos institucionais máis claros para aqueles conflictos que non poden ser resolvidos só no espazo da escola, aínda que un proxecto destas características abre que se comece a falar de unhas cousas que tal vez non se fala de unha forma tan explícita, en fin, e questões máis de aprofundar nos coñecimientos, facer unha secuencia de disciplinas que non fique só nun semestre, estamos falando de un semestre escolar. E un dos temas que tamén saiu e que ten moito a ver tamén con o que estaba falando Ana Paula é a importancia, né, de inserir máis discusións sobre o gremio estudiantil, né, e a participación democrática, como que iso sai alén dese aprendizado de dereitos humanos para que iso se posa transformar non só ya a que a gente fala de coñecimientos, valores, atitudes, sino en capacidade de transformar, né, e de ser agentes participativos. Como falei con esas recomendacións, a gente fez agora unha versión dese curso para gestores e a gente está agora estamos na fase final de unha avaliación parecida para tamén entender como que ese curso ten resultado nos espacios escolares e para iso estamos traballando con as secretarías estaduais da Paraíba e do Río Grande do Norte, que son grandes parceiras do Instituto Auschwitz, né? E é un relatorio que está sendo feito nese momento e que eu imagino, e aproveito para anunciar aquí, será publicado en breve, nesa idea de a gente tamén continuar aprofundando nesa comprensión de como o noso traballo funciona e como pode ser aprimorado e, en fin, tamén ter unha noción de accountability, ¿no? De ser responsáveis con o que a gente faz. E acho que iso é todo pelo momento. Muito obrigada. Obrigada, Clara, por nos contar aqui um pouco mais sobre como vocês têm feito esse trabalho do Projeto Cidadania e Democracia desde a Escola, mas também esse foco especial no monitoramento, né, que eu acho que é tão importante, e criar formas de tentar entender se de fato estamos fazendo a diferença, né, com o trabalho que a gente vem fazendo na educação em direitos humanos. Acho que essa é uma pergunta sempre importante para a gente se fazer. E não ter medo da resposta, né, e a partir daquilo que a gente identifica, buscar de fato melhorias, estratégias de superação de algo que não esteja caminhando na direção que queríamos, né? E acho que isso reflete muito também o trabalho do próprio Panorama de Educação em Direitos Humanos. A gente fala muito aqui que o Panorama é uma fotografia. Toda pesquisa que se propõe a monitorar e avaliar, de alguma forma, é isso, né? Essa fotografia que vai nos dizer, o cenário está assim. E aí, a partir disso, a gente vai fazer análise, a gente vai conversar, a gente vai discutir, a gente vai entender para que caminhos a gente deve ir, né? Então, agradeço muito, espero que todos vocês que ficaram aqui com a gente possam ter aproveitado e conseguido também fazer assim, essas conexões aí, e fica aqui para nós muito assim, essa mensagem da nossa defesa nesse sentido da importância do monitoramento e avaliação de políticas públicas, educação e direitos humanos, e que esses projetos compartilhados aqui, tanto por Clara quanto por Ana, sejam inspiração também de como que a sociedade civil pode influenciar esse tipo de ação, pensando na política pública também.